o poder das escolhas. Deus, Ele fez o homem livre, dotado do livre arbítrio. O homem, ele tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de fazer escolhas, de tomar decisões. Deus, ele não coage o homem. Deus, meus irmãos, ele não força o homem. Deus, ele jamais vai forçar, empurrar. Nós sabemos que os espíritos malignos, sim, esses, eles forçam, eles influenciam o homem, coagem o homem, mas Deus não. Deus, ele nunca vai coagir o homem. Deus, ele sempre vai nos apelar para uma decisão inteligente da parte do homem. Deus, ele sempre vai nos convidar a termos um encontro com Ele. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, você vai encontrar Deus, Ele convidando o homem, Deus chamando o homem. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 55, o Senhor diz, através do profeta Isaías, ele diz: vós todos que têm sedes, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei, assim sem dinheiro mesmo e sem preço, vinho e leite. Deus, ele está chamando todos aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, a vir e a comprar sem dinheiro, sem preço. Deus é aquele que nos convida, meus irmãos. Você vê também que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, Jesus no capítulo 11, no versículo 28, Jesus também nos convida. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vemos o Senhor convidando, o Senhor chamando. Muitas pessoas às vezes dizem assim: quando Deus me chamar, eu vou servir a Deus, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Mas Deus já nos chamou há muito tempo atrás. O Senhor continua nos chamando através da sua palavra, através das mensagens, através da pregação. Deus, ele continua nos convidando. A palavra de Deus também na epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, o Senhor diz através do apóstolo Tiago, diz: olha, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O Senhor, Ele quer se achegar a nós. Deus, Ele quer se revelar a nós. Deus, Ele quer se manifestar a nós. Deus, Ele quer, meus irmãos, abençoar o seu povo. Deus, Ele quer manifestar o seu poder em nossas vidas, mas nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos dar o nosso primeiro passo. O Senhor sempre está pronto para nos abençoar. Você crê que Deus está pronto para te abençoar? A palavra de Deus, ela diz, lá em Isaías 59, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: eis que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados, não estão tapados para que não possa nos ouvir.
Ao contrário, a palavra de Deus declara que os olhos do Senhor, eles estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Deus está pronto, Deus quer se revelar a nós, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida, mas nós precisamos nos achegar a Ele. É isso que a palavra de Deus está dizendo: chegai vós a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando você dá o primeiro passo, Deus, Ele sempre virá ao nosso encontro. Deus, meus irmãos, Ele está convidando, Deus, Ele está nos chamando, e nós vemos que Deus, Ele nos dá essa oportunidade de nós fazermos uma escolha sábia. Tudo na nossa vida passa primeiro por uma escolha, por uma tomada de decisão. Tudo, um dia você escolheu a sua profissão, um dia também você escolheu a cidade que você gostaria ou iria morar. Tudo em nossa vida passa primeiro por uma tomada de decisão, uma escolha. Chegou o dia que você escolheu que você queria mudar de vida e você então se casou. Tudo, até na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, nós, meus irmãos, vemos que tudo passa por uma escolha. Você hoje, por exemplo, escolheu a roupa que você ia vir na igreja, escolheu o que você ia fazer no almoço, o que você ia comer, então assim por diante. Nós vemos que quando nós tomamos escolhas erradas, aí nós pagamos um alto preço. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos mostra de muitas pessoas na Bíblia, personagens bíblicos que tomaram escolhas, que fizeram escolhas erradas. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus, ele nos conta ali uma parábola, a parábola do filho pródigo, e nós vemos que este filho mais novo, ele tomou uma decisão errada, ele fez uma escolha errada. Jesus, ele inicia essa parábola dizendo que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais novo então chegou para o pai e disse para o pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ainda não tinha nem o direito de usufruir da herança, o pai ainda estava vivo, mas ele disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai então repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele partiu para uma terra longínqua, e ali então ele desperdiçou toda a fazenda, vivendo uma vida dissoluta. E havendo ele então gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou então a padecer necessidade, e ele chegou-se a um dos cidadãos daquelas terras, que o mandou então aos seus campos para apacentar os porcos, e ele então desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Nós, meus irmãos, vemos aqui as consequências de uma escolha errada. Aquele jovem, por causa de uma escolha errada, ele acabou perdendo tudo, acabou agora desejando comer a própria comida que os porcos comiam, e ninguém então lhe dava nada. Escolhas erradas, elas trazem grande pesar, elas trazem grande sofrimento. Escolhas erradas pode nos levar até os degraus mais inferiores da sociedade.
E nós vemos mais ainda personagens bíblicos que tomaram escolhas erradas. Você vê no Antigo Testamento o exemplo de Ló. Ló, ele fez uma escolha errada. Ló, ele escolheu apartar-se, separar-se de Abraão, aquele, meus irmãos, que tinha as promessas de Deus. Enquanto Ló, ele permaneceu junto com Abraão, Deus estava abençoando a sua vida. Você vê que Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Deus disse para Abraão em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu abençoarei aqueles que te abençoar, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão obedeceu a Deus. Abraão saiu sem saber para onde ia, e Ló foi junto com Abraão, e Ló começou então também a ser abençoado. Abraão estava sendo um homem próspero, mas Deus também começou a abençoar Ló, que estava junto com Abraão, ao ponto de chegar em um momento da história em que eles estavam tão ricos em gado, em ovelhas, que a terra não comportava, não suportava os seus rebanhos. E houve uma contenda ali entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão então disse para Ló: olha, eis que toda a terra está diante de ti, se escolher então, Abraão não queria contenda. Abraão falou: olha, não haja contenda entre mim e ti, por causa dos nossos pastores. Abraão disse: olha, toda a terra está diante de ti, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló tomou uma decisão equivocada, e escolheu apartar-se, separar-se daquele que tinha as promessas. Em vez de Ló procurar resolver a questão, ele escolheu se separar. A Bíblia nos diz que ele escolheu então as campinas do Jordão, que era toda bem regada, antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. Embora, meus irmãos, aquela escolha parecesse uma escolha favorável, nós vemos que essa escolha levou Ló para bem perto dos mais terríveis, dos cananeus, que eram os perversos homens que habitavam em Sodoma e Gomorra. E Ló então ele começa a habitar agora nas proximidades de Sodoma. E é possível que ele então começou habitando nas periferias da cidade, vivendo uma vida nômade, armando ali as suas tendas. Mas Ló, ele não resistindo ali à tentação, ele foi cada vez mais se aproximando de Sodoma, até que Ló entra na cidade. Quando ele entrou na cidade, a cidade também entrou nele, porque a palavra de Deus nos mostra que quando os anjos foram enviados ali para destruir Sodoma e Gomorra, e eles se apressaram em tirar Ló dali, a Bíblia nos diz que Ló demorava. Foi necessário os anjos tomar Ló pela mão para o tirar daquela cidade, aonde Deus trouxe destruição. Nós vemos também uma outra escolha errada dos judeus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que quando Pilatos, ele reconhecendo que Jesus era inocente, ele disse: olha, eu não vejo nesse homem crime algum. Pilatos disse: olha, eu vou fazer como é de costume. Na Páscoa, ele tinha o costume de soltar alguém que o povo quisesse. E então Pilatos disse: olha, eu vou soltar a Jesus, o rei dos judeus. E eles disseram: esse não, nós queremos Barrabás. E Barrabás era um salteador, um bandido.
E é por isso que o apóstolo Pedro, no livro de Atos, ele diz assim: olha, mas vós negastes o santo e justo, e escolhestes um homem homicida. Uma escolha errada. Quando Pilatos pegou água e lavou as mãos na frente deles, diz: olha, eu estou livre deste sangue inocente. Eles disseram: olha, que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Isso é a invocação de uma maldição. E por isso é o que aconteceu com Jerusalém, foi destruída, porque escolhas erradas, meus irmãos, como eu disse, trazem um alto preço, trazem sofrimento, trazem destruição em nossas vidas. É por isso que nós vemos aqui o apelo de Deus. O Senhor está dizendo para nós: olha, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vós, que eu vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse é o apelo de Deus. Deus, Ele quer que nós escolhemos a vida. Deus, Ele quer que você escolha a bênção. Deus, Ele quer que você deixe para os seus descendentes um legado, mas um legado de bênção. Diga amém. Deus quer que você deixe um legado de bênção. Agora, meus irmãos, escolher a bênção, isso implica em nós obedecermos a Deus. Não é a pessoa somente escolher: eu escolho a vida, eu escolho a bênção. Toda pessoa em sã consciência vai escolher a vida, vai escolher a bênção, mas nós sabemos que escolher a bênção implica em obedecer a Deus. Diga comigo: obediência. A palavra de Deus em Deuteronômio 28, ela diz assim: olha, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, o Senhor teu Deus vos exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, e bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as criações dos teus animais, as tuas ovelhas, as tuas vacas. O Senhor disse: bendito será a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão diante de ti. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Levará o selo da bênção de Deus. Quando que estas bênçãos virão? Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós guardamos a sua palavra, então todas estas bênçãos, elas virão, e elas nos alcançarão, diz a palavra de Deus. Você não vai precisar mais ficar correndo atrás das bênçãos de Deus, porque a palavra diz que é a bênção de Deus que vai correr atrás de você. É a bênção de Deus que vai te alcançar. Aonde você estiver, Deus falou para Josué: todo lugar que você colocar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado. Então Deus vai te abençoar aonde você estiver, seja na cidade, seja no campo, aonde você colocar a planta do teu pé, Deus será contigo. Deus vai fazer de você um conquistador, uma conquistadora, porque você está no caminho da bênção, no caminho da obediência.
A obediência traz a bênção de Deus. Agora, a desobediência, meus irmãos, é que traz a maldição. Você vai ver a partir do versículo 16 de Deuteronômio 18. O Senhor continua dizendo: olha, e será que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não guardar todos os seus mandamentos que eu vos ordeno hoje, o Senhor diz: olha, todas estas maldições, elas virão sobre ti e te alcançarão. E aí tem uma lista muito grande, vai até o versículo 68, você vai ver todo tipo ali de enfermidade, de derrota, de humilhação, de fracasso, de miséria. Tudo isso, maldições, queriam vir por causa da desobediência. Então o Senhor está hoje, nesta noite, nos dizendo para nós: eis que os céus e a terra eu tomo por testemunha contra vós, que eu vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós precisamos, meus irmãos, entender que as nossas escolhas hoje, ela não só vai determinar a nossa vida diária aqui nessa terra, mas também o nosso destino eterno. Então é por isso que nós precisamos escolher ao Senhor, escolher a vida, escolher a bênção, escolher a obediência. A palavra de Deus na passagem do filho pródigo, ela continua dizendo que, estando ele sozinho, desejando alimentar-se com as bolotas que os próprios porcos comiam, a palavra diz que tornando ele em si, ou seja, ele começou a refletir, a pensar, a lembrar da casa do pai. Diz: olha, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele então disse: olha, levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai, eu dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. O que é isso que nós vemos aqui? Nós vemos, meus irmãos, arrependimento. Nós vemos uma confissão de pecado. Ele até ensaiou, ele disse: eu vou chegar para o meu pai, e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Aquele jovem agora, ele tornou em si, parece que aquela nuvem negra que estava sobre a sua cabeça desapareceu, e ele agora toma uma decisão certa, uma decisão acertada, ele faz uma escolha certa, ele se arrepende, e ele então não só fez uma escolha, mas ele agiu. Ele se levantou e foi ao encontro do pai. A Bíblia nos diz que, estando seu pai olhando para o caminho, viu de longe e correndo lançou sobre o seu pescoço, o abraçou e o beijou. E ele então disse: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. Mas o pai disse para o servo: olha, trazei logo o bezerro cevado, matai-o, põe um anel no seu dedo, alparca nos seus pés, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, meus irmãos, nós vemos aqui os passos para que nós voltemos de novo a desfrutar do favor do Pai, da graça do Pai, da misericórdia do Pai. Ainda que você tenha tomado uma decisão errada, ainda que você também tenha até andado por lugares longínquos, distantes, fora da presença de Deus,
Deus é o Deus que ainda te dá uma segunda chance. Amém? Você pode hoje, nesta noite, você pode também tomar uma decisão certa. Você pode fazer uma escolha certa. Você pode também nesta noite se arrepender, pedir perdão, fazer confissão a Deus e voltar-se para os braços do Pai, para a casa do Pai. O Pai continua com os seus braços abertos, estendido, pronto para te receber, porque as nossas escolhas, elas vão determinar o destino da nossa alma, o nosso destino eterno. Então nós precisamos, meus irmãos, fazer a escolha certa. Precisamos escolher o Senhor, escolher a vida, escolher a bênção, escolher a obediência. Ainda que andemos por lugares distantes, mas hoje você tem a oportunidade de poder se reconciliar com o seu Pai. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor neste momento. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? Se tiver alguém que deseja reconciliar com o Senhor, se você deseja nesta noite aceitar a Jesus, você que não aceitou, se você deseja reconciliar com o Senhor, você pode vir à frente. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e vamos orar por você, para que você possa reconciliar-se com o Senhor. Quarta-feira, agora passada, nós tivemos uma irmã de quase 90 anos, né? Aceitando aqui a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se alegrando na presença do Senhor. Então isso são escolhas certas.